Bem, bom dia a todos. Estamos no ciclo de seminários da pós-graduação do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas e dando seguimento às palestras deste ano, um ano diferenciado, um ano em pandemia. Então, nós estamos fazendo as palestras online. E hoje nós temos o grande prazer de ter o professor Dr. Luiz Kleber Carvalho de Souza. O professor Luiz Kleber, ele é professor aqui do Departamento de Química, da UFAM, desde 2015. Ele fez seu doutorado na Universidade Federal do Pará. Durante seu doutorado, ele teve um período sanduíche na Kent State University, dos Estados Unidos, no Departamento de Química e Bioquímica. E ele trabalha com a parte inorgânica, com ênfase em catalisadores, trabalha também com design de carbonos mesoporosos, funcionalizados, carvão ativo, biocombustível, absorção e outras linhas. Né? Ele é o vice-coordenador do Laboratório de Pesquisas e Ensaio de Combustíveis. Há pouco tempo atrás ele também era o chefe do Departamento de Química. E nessa manhã ele vai falar sobre materiais de carbono e suas aplicações. É um assunto bem interessante, chama a atenção. E, professor, o senhor esteja muito à vontade, né, para a sua apresentação e, ao fim, né, nós teremos aqui perguntas e respostas. Professor, seja bem-vindo e é com o senhor a bola aí. Ok, bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao Dr. Kelso pelo convite. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre materiais de carbono e suas aplicações. Basicamente, o que nos vem à cabeça quando falo de materiais de carbono é que são exclusivamente formados pelo elemento carbono, certo? Sim, a maioria dos materiais é formado basicamente predominantemente pelo elemento carbono. No entanto, a funcionalidade desses materiais também é determinada por elementos em quantidades menores, como, por exemplo, o enxofre, fósforo, hidrogênio, oxigênio, além das quantidades menores de inorgânicos, de metais, dentro dos precursores em alguns tipos de materiais de carbono. Mas eu queria definir aqui a estrutura básica desses materiais como predominantemente formados pelo elemento carbono, certo? Durante muito tempo, nós tínhamos como principal exemplo de material de carbono o famoso carvão ativado, que todos vocês devem ter conhecimento, porque ele é muito utilizado como elemento filtrante, né, para deixar a água cada vez mais saudável, potável para todos nós, certo? Mas, devido à grande aplicabilidade desses materiais, que nós vamos ver no slide seguinte, várias outras pesquisas foram desenvolvidas durante os anos para tentar conceder certas propriedades físico-químicas a esse tipo de materiais, né? Dentro dessa grande busca que nós temos, que nós tivemos durante os séculos de pesquisas, né? Nós tivemos a descoberta de novos materiais, certo? Como o nanotubo de carbono, fulereno, diamante já é mais sabido. Estruturas mistas, em que eu tenho como unidades básicas unidades de fulerenos para formar carvão híbrido, com uma estrutura de poros bastante complexa, com uma atividade bem definida em certas aplicações. E por último, um bem tradicional, que é o grafite, que acabou sendo bastante estudado por cientistas que tiveram a ideia de que eu poderia, por exemplo, tirar uma camada desse grafite para formar então o grafeno, que hoje é um dos principais materiais de carbono que são estudados exaustivamente para aplicações diversas, como por exemplo
tecidos revestidos com carbono para servir como tecidos que protegem do frio ou que tenham outra finalidade, ou que tenham a finalidade de dissipar melhor o calor. Vai depender muito do que tipo de material nós estamos falando, né? Dentre esses tipos, o principal exemplo de material ainda é o carvão ativado, certo? Além disso, devido ao avanço, né, todo empenhado na síntese de novos materiais de carbono, nasceu outra categoria, que são os materiais nanoestruturados formados pelo carbono. E aí, dentro dessa família, praticamente uma subfamília muito famosa, que nós vamos ver algumas aplicações. Claro que todas essas aplicações são garantidas, né? Porque nós temos grandes propriedades físico-químicas bem ajustadas dos materiais de carbono que nos faz, por exemplo, aplicá-los na separação de gases, purificação de água, como suporte catalítico, em supercapacitores e células a combustíveis, fora as outras aplicações em que eu não coloquei aqui, como, por exemplo, a liberação controlada de drogas, de fármacos, no caso, né? Mas, como eu falei anteriormente, nós temos que, principalmente, todo mundo sabe que o carvão ativado ele é aplicado como um elemento filtrante, geralmente obtido de biomassa residual. No caso aqui, esse é um exemplo comercial de um elemento filtrante. Óbvio que todos nós sabemos que nós obtemos o material na forma de pó, mas o que a gente não sabe é que depois dessa forma de pó, ele é transformado em pellet, que aí sim ele pode ser utilizado como elemento filtrante. Claro que a gente ainda trabalha nessa escala mais laboratorial de síntese desses materiais. Portanto, esse elemento filtrante, que é formado por carvão ativado, que é responsável por eliminar odores, eliminar moléculas orgânicas indesejadas na água, que dão um sabor indesejado, que faz com que a água fique mais potável para a gente, que a gente não sinta um sabor muito intenso, né? Do outro lado, nós temos também aplicações como separação de gases, né? No caso da separação de gases, uma das grandes aplicações é a seletiva remoção do dióxido de carbono de corrente de gases, certo? Essa seletiva recuperação ou captura do CO2 por materiais de carbono com determinadas propriedades físico-químicas faz com que a boa parte dos materiais de carbono não estruturados sejam aplicados na captura de CO2, que é uma das principais aplicações também, né? Como capacitor, nós temos também estudos voltados para o estudo de eletrodos, né, que vão formar os capacitores. Também são muito aplicados. O que eu quero falar é que as aplicações são vastas, e se eu fosse falar de todas aqui, nós passaríamos com certeza por mais de 2 horas falando. Claro que todas essas aplicações são garantidas por propriedades físico-químicas, como, por exemplo, alta área superficial, que vai beneficiar a distribuição de sítios ou grupos funcionais que irão capturar ou servir de sítios catalíticos bem distribuídos na alta área superficial desses materiais. Elevada porosidade. Quando eu falo em elevada porosidade, significa que há bastante espaços vazios dentro desses materiais, na estrutura básica,
que faz com que esses materiais sejam utilizados para remover moléculas específicas ou sejam utilizados como peneiras moleculares, basicamente. Uma característica bem importante nesse caso da porosidade é que ela é ajustável, dependendo do método de síntese. Nos materiais mais modernos de carbono, eu consigo ajustar essa propriedade, o que me garante ajustar essa propriedade específica, que é a porosidade, para uma aplicação ou uma melhora da eficiência na remoção de poluentes, por exemplo. Ele também tem uma propriedade específica muito interessante, que é a resistência a ambientes ácidos e básicos, né? Claro que isso é uma propriedade muito discutível, porque depende muito da origem, dos precursores desse material de carbono, se ele vai ter grupos funcionais pendentes na superfície, ele vai ter uma estrutura superficial estável, ou seja, se ele tem muitos grupos funcionais, ele se torna mais reativo. Se ele tem poucos grupos funcionais, ele se torna menos reativo, tanto a ácidos como a básicos, né? A bases. Relativa à inércia a temperaturas elevadas, né? Claro, sem a presença de oxigênio, né? Se tem a presença de oxigênio, acaba que o oxigênio reage com o carbono e danifica a estrutura, certo? Baixo custo. Quando eu falo em baixo custo também é uma característica importante, né? Os precursores são diversos, como polímeros, restos de polímeros, resíduos de polímeros, resíduos orgânicos, biomassas residuais. Todos esses podem ser utilizados para se obter materiais de carbono que têm um fim específico ou que eu possa ajustar suas propriedades físico-químicas para alcançar a melhor eficiência possível nessa aplicação. Então, baixo custo também geralmente é aplicado, essa propriedade é aplicada quando eu uso materiais residuais, certo? E também, veja bem, nós utilizamos temperatura para converter esses materiais de carbono. Temperatura, todos nós sabemos que requer muita energia, né? Então, baixo custo, quando eu falo baixo custo, eu estou falando baixo custo em termos de precursores. Como eu falei anteriormente, a propriedade físico-química mais importante é a porosidade, né? Então, a porosidade ela é classificada pela IUPAC, né? Nós temos materiais microporosos, mesoporosos e macroporosos. Tudo isso é classificado em relação ao tamanho de poros, né? Então, o poro ele pode ser cilíndrico, ele pode ser tipo fenda. Todos esses tipos de poros nós temos nos materiais de carbono, que depende muito do tipo de síntese, do tipo de ativação utilizada e assim sucessivamente. Mas basicamente nós temos 3 tipos de tamanhos de poros, né? Então nós temos os microporos, que são abaixo de 2 nanômetros. Como principal exemplo, nós temos o carvão ativado, zeólitas. Também temos os mesoporos, que estão mais ou menos ali entre 2 nanômetros a 50 nanômetros. Principais exemplos de materiais de sílicas, como MCM41, SBA15 e carbono mesoporoso. Além disso, nós temos uma última categoria, que são os macroporos, que são geralmente polímeros ou materiais que têm baixa quantidade de microporos e mesoporos, e são geralmente classificados com tamanho de poros acima de 50 nanômetros. O que eu quero destacar é que, principalmente nas aplicações que nós vemos de materiais de carbono, os microporos e mesoporos dominam, são propriedades físico-químicas que dominam e governam a maioria das aplicações dos materiais de carbono. Por isso que, incessantemente, nós vimos
grupos de pesquisa desenvolvendo a microporosidade, desenvolvendo a mesoporosidade. Quando eu falo desenvolvendo, é uma maneira geral de falar em criar microporos, criar diferentes tipos de poros, tentar equilibrar o volume de microporos, assim como o volume de mesoporos. De maneira geral, eu tentei aqui elucidar como eles são muito importantes. Tanto o microporo quanto o mesoporo são extremamente importantes e governam várias aplicações dos materiais de carbono. Eu tentei aqui, de maneira simplória, concentrar algumas propriedades marcantes desses tamanhos de poros, né? Por exemplo, se eu tenho microporos, eu tenho uma difusão de moléculas ilimitada, né? E são responsáveis pela alta área superficial, ou seja, os microporos, eles são responsáveis pela alta área superficial da maioria dos materiais de carbono, certo? No entanto, a difusão de moléculas dentro dessa estrutura de espaço vazio, ou seja, da estrutura de poros, é muito limitada. O que dificulta, por exemplo, a dessoação de algumas moléculas, ou seja, a remoção de poluentes e reaproveitamento do material. Em contraste, eu tenho, por outro lado, os mesoporos, que são responsáveis em melhorar a difusão, ou seja, facilitar a difusão de moléculas. E também tem uma área superficial mediana, né? Quando eu falo área superficial mediana, entendemos aí em torno de 600 metros quadrados por grama. Por que eu estou falando isso daqui e estou destacando? Porque lá na frente nós vamos ver que o volume de microporo e o volume de mesoporo são importantes para a maioria das aplicações. E nós vamos nos concentrar aqui em dois tipos de materiais de carbono, especificamente o carbono ativado e o carbono mesoporoso. No caso do carbono microporoso ou carvão ativado, nós temos como principal característica físico-química a porosidade, ou seja, o espaço que ele tem na sua estrutura básica, que nesse caso do carvão ativado é delimitada por átomos de carbono que acabam por delimitar o tipo de poro ou a porosidade desses materiais, que geralmente nós classificamos como poros do tipo fenda. Geralmente o que temos é que o carvão ativado ou carvão microporoso tem precursores que variam de carvão mineral, resíduos de petróleo, resíduos de madeira, caroços de fruta, ou seja, biomassas residuais. E para se obter carvão mesoporoso, não basta basicamente eu fazer o tratamento térmico a 600 graus Celsius, né? Eu tenho que passar por um processo chamado ativação, daí o nome carvão ativado. Desse processo de ativação, eu tenho dois tipos, né? Ativação física e ativação química. Essa ativação física geralmente envolve a mudança de atmosfera inerte para atmosfera oxidativa, como utilização de CO2, de uma certa quantidade de oxigênio, de moléculas de água a vapor, de amônia. Então, esses gases irão reagir com os carbonos da estrutura, que daí nós teremos a formação da estrutura porosa, né? Tradicionalmente, esses materiais de carbono são tidos como materiais de carbono tradicionais, né? E o outro método, que é a ativação química, ele também é considerado um método bastante tradicional na obtenção desses materiais de carbono, que aí varia desde a ativação com ácidos, ativação com bases, para se obter uma estrutura porosa ou se obter grupos funcionais.
Aqui eu trago uma estrutura bastante bem didática sobre os tipos de poros e como esses tipos de poros estão distribuídos, ou melhor, são definidos dentro da estrutura de materiais de carbono microporosos, né? Aqui eu tenho basicamente uma parte, considerando grosseiramente, né, óbvio, uma partícula em que eu tenho poros que são espaços vazios acima de 50 nanômetros de tamanho, mesoporos, que são continuações desse poro, porque eu quero dizer é que os poros eles são interligados, certo? Então, esses poros aqui estão na região de 2 a 50 nanômetros, ok? Então, microporos já são uma região muito mais complexa, né, que tem poros abaixo de 2 nanômetros e que tem a sua difusividade de moléculas bastante complicada, né? Agora, imaginem vocês como é complicado fazer essas medições de tamanho de poro, volume de poro e a certeza de utilizar um método físico-químico para se obter precisamente a distribuição de poro, o volume de poro. Tudo isso é um pouquinho complexo, porque o método tradicional de se obter o tamanho de poro, volume de poro, área superficial, é pela adsorção de moléculas de nitrogênio. Imaginem vocês uma molécula que esse pontinho rosa, né? Que esse pontinho rosa é uma molécula de nitrogênio, né? Então, essa molécula, ela é inserida por um programador de pressão, né? Que vai inserir uma determinada pressão. E imagine que ele colocou apenas uma molécula, né? Imagine que essa molécula vem com elevada energia cinética, certo? Então, dificilmente essa molécula irá entrar em equilíbrio tão facilmente, né? Então, é exatamente esse o ponto crítico para determinar a área superficial, determinar o volume de poro, é porque o equilíbrio da molécula não é alcançado tão facilmente, né? Porque é um sistema de poro muito complexo que requer um certo tempo. Para vocês terem noção, uma análise para caracterizar esse material dura em torno de 3 dias, né? 3 dias de análise direto. Então, adsorvendo, inserindo moléculas de nitrogênio, várias moléculas, e as várias moléculas têm que encontrar o equilíbrio físico-químico, o equilíbrio de pressão nesses poros complexos. Então, é um pouquinho mais complexo avaliar esse tipo de material. Observem também que o tipo de poro é do tipo fenda, né? Que é esse tipo aqui, ó. Todos são poros do tipo fenda. Eles não têm uma estrutura bem definida, né? Não tem uma organização. A principal característica é que eles são desordenados, né? Assim, o que acontece? Antigamente, nós tínhamos o carvão ativado e que, na maioria das vezes, mesmo utilizando os processos de ativação física, tanto processos de ativação química e físicas, nós tínhamos predominantemente microporos, certo? Então, nesse tempo, nós não tínhamos materiais de carbono mesoporoso. Foi então que, por quê? Se eu queria aplicar, e sabendo que boa parte das aplicações dos materiais de carbono são governadas pelo equilíbrio do volume de microporos e mesoporos, então eu precisaria desenvolver poros, materiais de carbono com poros bem definidos e que tivessem, em sua maioria, mesoporos. Certo? Isso superaria, por exemplo, dificuldades em processos de adsorção de moléculas volumosas. Foi então que, em 2001, foi obtido pela primeira vez os materiais de carbono mesoporoso, com uma estrutura ordenada, pelo método hard template, que eu vou explicar no próximo slide, né? Em seguida, acho que foi uns 2 anos depois, aí, foi que também foi obtido isso daqui, síntese indireta,
2 anos depois, nós tivemos a obtenção de carvão mesoporoso pela síntese direta, utilizando resinas fenólicas e um tribloco copolímero como agente direcionador. Então, basicamente, eu tenho que antes tinha uma estrutura desordenada de poro, predominantemente microporoso. Foi então que lá nesse laboratório que eu trabalhei nos Estados Unidos, esse método hard template foi desenvolvido lá pelo Ryu, que é um professor da Coreia. No tempo que eles estavam trabalhando lá, eles começaram a pensar, lá no laboratório que eu participei, tradicionalmente se trabalhava com materiais de sílica mesoporoso. E daí eles enxergaram essa limitação da área de carbono, em que não se tinha materiais ordenados de carbono com estrutura mesoporosa bem definida. Foi então que ele pensou o seguinte: como lá eles já trabalhavam com materiais de carbono, e os materiais de carbono sintetizados lá tinham essa estrutura tipo colmeia, exatamente uma estrutura colmeia que mostra hexágonos, esses hexágonos aqui, ó. Então, esses hexágonos com poros cilíndricos permitiam que eles fossem utilizados como molde, né? Exatamente como molde. Molde da seguinte forma: eu vou infiltrar uma solução, por exemplo, de glicose, certo? E vou adsorver essa molécula dentro da estrutura dos poros cilíndricos bem definidos, né? Então, em seguida, vou fazer a carbonização, portanto, essa molécula que está dissolvida aqui dentro do poro cilíndrico vai ficar carbonizada dentro, como ela vai ficar confinada e, portanto, vai ser carbonizada dentro desse poro cilíndrico. Em seguida, eu vou remover a sílica através de uma remoção química, pode ser com NaOH, uma solução de NaOH, eu consigo remover a sílica, né? Então foi que eles obteram o carbono mesoporoso, que na verdade é uma réplica inversa desses materiais aqui que foi feito uma sílica mesoporosa. Ele é uma réplica inversa, né? Foi aí que começou todo essa busca por materiais mesoporosos. Então foi o primeiro trabalho desenvolvido para se obter materiais mesoporosos. Isso facilita, por exemplo, vários tipos de aplicação. Por exemplo, remoção seletiva de hormônio, remoção seletiva de moléculas bastante volumosas, distribuição, condução de carga, dopagem de metais. Eu posso funcionalizar para usar essa molécula aqui, meu sítio ativo fique dentro dos poros. Esses poros, eles vão utilizar a molécula que deve reagir, o substrato que deve reagir vai entrar no poro, portanto vai reagir dentro do poro, vai ser mais seletivo. Então tem uma série de implicação que a gente tem que enxergar. Esse método foi determinado hard template. Quais suas limitações? Então a principal limitação dele é que depende do molde, né? Da sílica. Então, isso encarece muito, é um processo que necessita de muito tempo para finalizar, porque requer infiltração, longas horas de adsorção dessas moléculas de carbono. Então, isso daqui é bastante dispendioso e bastante caro. Foi então que o mesmo grupo do Dr. Liu desenvolveu o seguinte: trabalhando com resinas fenólicas. Então, eu tenho aqui o ressocinol, ou pode utilizar também o fenol, né? O ressocinol também é um derivado do fenol. Eu posso utilizar o ressocinol, o fenol ou o fluoroglucinol, que é mais uma hidroxila aqui, né? Junto com o formaldeído, eu conseguiria e consigo normalmente obter resinas fenólicas. Então, essas resinas fenólicas são usadas para recobrir madeiras, são utilizadas para a síntese de polímeros, enfim, uma série de aplicações. Foi então que ele pensou o seguinte: ok, então, e se eu conseguisse fazer com que uns polímeros, uns triblococopolímeros, que já são utilizados na síntese de sílica mesoporosa, ficassem organizados e tivessem a interação mínima com precursores para que eu obtesse um carvão mesoporoso.
né? Então, eu sei que esses triblocopolímeros, eles são estruturas que eles chamam de natureza dual. Né? Essa natureza dual significa que ele tem partes hidrofóbicas e partes hidrofílicas, né? Que quando coloco em uma certa concentração numa solução aquosa, o que eu tenho? Eu tenho a formação de pequenas micelas, certo? Ok, então se eu tenho a formação de pequenas micelas, né? Então eu, teoricamente, posso utilizar a minha resina fenólica, eu posso fazer com que o meu polímero interaja com essa parte, certo? Com essa parte hidrofóbica e polimerizem em cima ou na interface das micelas, certo? Com essa polimerização na interface, portanto, eu teria então um polímero com estrutura mesoporosa. Foi então que eles fizeram a síntese e felizmente, né, eles obteram o carvão mesoporoso ordenado. Portanto, depois dessa síntese, eu tenho aquecimento e tenho o polímero mesoporoso, que é uma outra parte também desses materiais mesoporosos, que tem ampla aplicação em diversos ramos de tecnologia. Como, por exemplo, a liberação controlada de DNA, então já é bastante avançada essa parte de polímero mesoporoso. Após a síntese desse polímero mesoporoso ordenado com poros cilíndricos, eu tenho a carbonização, portanto, eu tenho a obtenção de carvão mesoporoso com vasta aplicação. Isso daqui permitiu uma área superficial em torno de 600 metros quadrados por grama. Com essa área, imaginem vocês, eu tenho um carvão mesoporoso em que eu posso colocar os agentes ativantes dentro de cada poro, né, preencher os agentes ativantes, e então fazer um tratamento térmico para de fato aumentar a área superficial através da reação dessas espécies químicas com o carbono da parede dos poros, portanto, abrindo espaços vazios na parede dos poros, que são os microporos, portanto, aumentando a área superficial aí em torno de 2.000 unidades, né? Chegando até mais ou menos 3.100 metros quadrados por grama, somente com essa ativação química. Óbvio que os estudos não pararam aqui, né, no soft template e no hard template, né? Soft template significa que eu utilizo um template, que nesse caso aqui é um tribloco copolímero, para obter de uma vez só, ou como eles falam em inglês, um one pot. Um one pot é a síntese desses materiais. Não parou lá, né? Então, hoje nós temos, através do método Stobe, a formação de várias outras nanopartículas, né? Polímeros de tamanhos variados, né? Chegando até a casa de 70 nanômetros, portanto, nanopartículas, que depende muito do método de síntese, né? Esse método Stobe, que antes era utilizado para sintetizar nanopartículas de sílica, né? Então, o que foi que aconteceu? Um dos autores disse o seguinte: ok, se eu consigo utilizar o método Stobe para sintetizar sílica nanoporosa, eu também consigo utilizar para sintetizar nanopartículas de polímero. Portanto, após a carbonização, eu também consigo utilizar para obter carvão na forma esférica e em forma de nanopartícula. O que aconteceu? Eles utilizaram o mesmo conceito, formaldeído e ressocinol, na presença de uma base que, portanto, ocorreu a polimerização, como era esperado. Na polimerização, eu consegui obter um polímero maciço, certo? Esse polímero maciço, após a carbonização, eu consegui obter um carbono, uma esfera de carbono de tamanho nanométrico. Portanto, agora, não só o carvão ordenado, eu também vou ter esferas de carbono que facilitam a funcionalização, que facilitam a difusividade para utilizar em várias outras aplicações.
Reparem que, à medida que eu vou desenvolvendo o método A foi a primeira vez que eles sintetizaram, eu vou também modificando com alguns outros surfactantes ou alguns outros polímeros para eu obter moléculas ainda menores, né? Então, toda essa parte aqui de polímeros, de interação de polímeros, facilita a interação, a formação de moléculas de polímeros menores, né? Se eu também utilizar TEOs, que é um precursor inorgânico de silício, o tetraetilortosilicado, eu também tenho um controle maior do tamanho de poros, do volume de microporos, do volume de mesoporos e assim sucessivamente, né? Eu também consigo dopar vários grupos funcionais que estão representados aqui em amarelo. Esses grupos funcionais podem ser utilizados na catálise, podem ser utilizados como sítios ativos para remoção de componentes orgânicos, de águas residuais e assim sucessivamente. Também eu posso utilizar para obtenção de nanopartículas de prata sobre a superfície dos metais, né? Sobre a superfície do material de carbono. Todo mundo sabe que a prata ela é um poderoso microbiano, né? Então, pode ser utilizado. Dentre as principais aplicações que nós temos hoje e que eu tive a oportunidade de participar, foi a obtenção exatamente desse carvão mesoporoso ordenado, em que eu tenho elevada áreas superficiais depois da ativação, né? E também tenho volumes de poros na região de microporos, né? Quando eu fiz esse estudo, eu também eu subclassifiquei a região de microporos, né? Então eu chamei poros abaixo de 0,7 nanômetros de ultramicroporos e poros acima de 0,7 nanômetros supermicroporos, né? O objetivo desse trabalho foi trabalhar na captura seletiva de CO2 de correntes gasosas, como, por exemplo, as correntes gasosas eliminadas por termoelétricas nos Estados Unidos, que é um grande problema. Óbvio que isso foi um estudo inicial, né? Nós estamos mais avançados agora. Então, o que eu fiz? Eu obtive carvão mesoporoso de diferentes precursores, então fiz a ativação química com KOH. Essa ativação química converteu o que era mesoporoso em totalmente microporoso, que era o objetivo, porque eu precisava fortalecer a região de microporo, basicamente o volume de ultramicroporo que eu vou explicar na frente, que governa essa captura do CO2. Então, somente carbonizada, a minha amostra teve uma capacidade de adsorção muito pequena de CO2, né? Quando eu falo um volume muito pequeno, significa que a minha quantidade de CO2 adsorvida ficou na casa aí de milimol por grama, né? E isso, lembrando que nós estamos falando de um estudo em escala laboratorial, que ainda precisa avançar ainda mais. Isso foi aí em 2013, né, gente? Agora já deve estar aí nos 10 milimols, e ainda precisa muito, né? Isso daqui tem implicações muito interessantes, né? Por exemplo, a ideia inicial lá do Dr. Jaroniec era adsorver o máximo possível para tentar fazer um filtro e colocar na chaminés nas chaminés da corrente gasosa de termoelétricas. Claro que isso ia requerer um estudo mais avançado de seletividade, porque nós estávamos trabalhando no momento somente na adsorção de CO2 puro, certo? À temperatura ambiente. No entanto, a gente ainda conseguiu que naquele tempo, né, para vocês terem noção, de 32 e 30, o limite naquele tempo era 3,2 a 3,4 milimol. Então a gente conseguiu em torno a 30 a 38% maior do que estava tido na literatura como o maior valor obtido até aquele momento, né? Esse estudo também foi publicado na Carbon, numa das revistas mais bem conceituadas na área de materiais de carbono. Então a gente tem lá esse estudo publicado. Logicamente,
como eu falei para vocês, o volume de ultramicroporo, que são poros abaixo de 0,7 nanômetros, são os principais responsáveis pela alta adsorção de CO2 em baixas pressões. E isso ocorre porque esses poros, né, eles fazem com que haja uma adsorção descrita pela equação de Liner-Jones, né, que trata da aproximação dessa molécula com a parede dos poros, né? Então, quando eu tenho poros em torno de 0,5 a 0,9, eu tenho uma maior força de adsorção que faz com que o CO2 ele adsorva no poro e fique preso até a determinada pressão, obviamente. Né? Então, o volume de CO2 adsorvido vai ser basicamente em relação, e vai ser descrito pelo potencial Liner-Jones, que descreve a aproximação de uma molécula em um poro. Né? Então, essa sobreposição de forças faz com que haja a sobreposição, portanto, de potenciais de interação das paredes dos poros, dos ultramicroporos, que são poros de 0,7 nanômetros, e faz com que o CO2 adsorva. Né? Então, foi essa a explicação, e essa explicação é tida como a descrição físico-química para a dissolução de CO2. Para vocês terem noção, a implicação desses trabalhos, né, com moléculas como, por exemplo, o CO2, que é em torno de 0,33 nanômetros, ela é muito interessante, porque o que a gente pensa? A gente pensa em dissolver CO2. Mas, por um lado, se vocês considerarem que o hidrogênio é um dos combustíveis mais promissores para nós, e o grande problema do hidrogênio, para ser utilizado como combustível, é, na verdade, o seu armazenamento, que ele é muito perigoso, né, muito explosivo, pode acontecer a qualquer momento uma explosão, e armazenar altos volumes de nitrogênio em um tanque não é tão recomendado. Né? Até hoje não se tem uma coerência no argumento de armazenar ou não nitrogênio em um tanque. Né? Boa parte das pessoas discorda. Portanto, muita gente pesquisa materiais que possam servir como armazenadores de hidrogênio, de gás hidrogênio, que é o caso desses materiais, né? Que a gente trabalha na região de microporos, que vai tentar armazenar o nitrogênio nesses materiais microporosos. É uma das outras aplicações que deram origem desse trabalho. Além disso, né, nós temos que, para outras aplicações, como, por exemplo, a catálise heterogênea, a gente precisa também considerar o custo do catalisador. Né? Então, o custo do catalisador vai depender se a matéria-prima é renovável, se ela é tóxica e não corrosiva. Então, isso tudo, para a catálise, é importante. E, basicamente, quando eu tenho carvão ativado, no caso da catálise, eu tenho também um poder de ajustar as minhas propriedades. Né? Eu tenho aqui um carvão não ativado e tenho um carvão ativado. O carvão ativado, obviamente, vai aparecer mais espaço vazio em que eu posso utilizá-lo como regiões em que eu possa aumentar a concentração dos sítios para, então, utilizá-lo como o catalisador. Na catálise heterogênea, dentro da produção de combustível, nós temos basicamente os ácidos inorgânicos, como ácido sulfúrico, clorídrico e entre outros, utilizados como catalisadores homogêneos. Né? Isso faz com que haja muita corrosão de equipamento e gerações de águas residuais, porque esses ácidos acabam sendo, depois da lavagem, ficando dissolvidos em águas residuais, que é um grande problema para a indústria. Além disso, há uma dificuldade também de separação do produto. Portanto, o que a gente vem fazendo dentro do nosso grupo é tentar sintetizar esses materiais de carbono e funcionalizar com grupos sulfônicos. Dessa vez foi com ácido sulfúrico. Então, basicamente, o que fizemos foi obter
obter através de um material lignocelulósico, que foi o açaí, né? Então, através do caroço de açaí, nós transformamos o caroço de açaí, que é um material lignocelulose, através da carbonização, em um material de carbono apenas com grupos funcionais oriundos da própria matéria-prima, certo? Que são grupos fenólicos, carboxílicos, lactona. Todos esses grupos irão ter um papel fundamental no ancoramento do ácido sulfúrico na forma de grupo ativo sulfônico, né? Então, esse grupo sulfônico vai ter um papel fundamental e ele é o sítio definido pornosco como ativo na reação de esterificação que normalmente nós testamos. Essa é a maneira bem grosseira de ver, de se falar em materiais de carbono, né? Obviamente que isso daqui é apenas ilustratório, porque não se tem uma organização tão perfeita como está mostrado aqui, né? E geralmente nós temos que o carvão ativado, sulfonado, ele é aplicado na catálise, em processos eletroquímicos. Na catálise entra hidrólise, esterificação, transesterificação e assim sucessivamente até a conversão de biomassas residuais. Dentro da catálise também o que temos? Temos o NAC, né? O NAC é o que a gente chama, que é uma sigla que nós criamos, se trata da natureza do sítio, ou seja, se ele tem que tipos de defeitos têm influência na catálise, acessibilidade, o tamanho da área superficial, a estrutura mesoporosa, a estrutura microporosa, acessibilidade ao sítio, né, aonde ele vai estar distribuído, onde ele vai estar distribuído, e a concentração nas bordas, né? Claro que bordas nós entendemos a superfície mais externa ali dos poros, que a concentração desse sítio vai determinar a sua aplicabilidade. Assim, natureza, acessibilidade e concentração são fatores que influenciam na catálise, nesse tipo de catálise heterogênea. Agora, assim, o que fizemos foi que essa reação de esterificação, ela não é só utilizada para obter combustível, certo? Então, nós utilizamos a reação de esterificação como reação modelo para se obter combustível. No entanto, há uma grande aplicabilidade na indústria farmacêutica para se obter ésteres com características específicas para determinados fármacos ou, assim, ou outras aplicabilidades. Aqui nós podemos... o que fizemos foi pegar o açaí, né? Esse açaí foi triturado, então nós sulfonamos a 25 e a 100 graus Celsius, obtemos grupos sulfônicos, né? Portanto, temos um catalisador heterogêneo, ácido, com grupos, com sítios ativos bem definidos, que podem ser aplicados na esterificação. O que fizemos? Nós fizemos o tratamento térmico a 400, 500, 600, 700 e sulfonamos, certo? Então, obtivemos materiais de carbono a essas temperaturas. Lembrem-se que no começo nós falamos de grupos funcionais, né? Então, se eu aumento a minha temperatura de tratamento térmico ou carbonização, eu estou eliminando o máximo possível de grupos funcionais, né? Então, de certa forma, eu estou tornando a estrutura mais rígida, menos reativa. Então, é exatamente isso que aconteceu. Como eu sulfonei cada um dos materiais em diferentes temperaturas, eu observei que o rendimento foi diminuindo, né? Então, nós correlacionamos a quantidade de grupos receptores dos grupos sulfônicos. Daí nós tivemos que obtivemos mais ou menos em torno de 3 horas 80% de rendimento a 75 graus Celsius, certo? 75 graus Celsius é uma temperatura relativamente baixa porque pode ser obtida através de caldeiras, apenas com aquecimento da água nós conseguimos obter a temperatura de 75 graus Celsius, que pode facilitar a síntese de outros componentes, de outros ésteres, e assim isso dependendo da aplicação. Esse trabalho foi publicado na revista Energy Convention and Management,
que tem um fator de impacto de 8,2, foi um dos nossos trabalhos publicados em 2019. Agora sim, o que temos? Nós temos um material em que é resíduo, né? Esse resíduo é um resíduo de biomassa. Ainda assim, que após a reação, nós utilizamos o método de centrifugação para separação, que é relativamente um método, se pensarmos em escala industrial, ainda assim é um método um pouquinho difícil de trabalhar, porque precisa de vários tanques de decantação, e assim, centrífugas gigantes, enfim. E dentro desse conceito de trabalhar ainda mais na separação desses materiais, nós resolvemos trabalhar com catalisadores magnéticos de carbono, certo? Então, a ideia principal desse trabalho é utilizar um ímã gigante para se remover da reação. Então, do lado esquerdo, nós temos materiais de carbonos, né, obtidos do açaí, sulfonados e com magnéticos, né? E com a magnetita, como fase magnética que facilita a remoção. Desse lado, nós temos propriamente dito a reação em si, né? Então, aqui é o meio reacional e aqui está a separação praticamente perfeita desse catalisador. Um outro ponto forte desse trabalho também é a utilização do Red Mold. Para quem não sabe o que é o Red Mold, na verdade é a lama vermelha, aquela lama vermelha que causou um grande problema ambiental lá em Minas Gerais. Então nós resolvemos abordar aqui dois grandes resíduos, da região norte, na região norte também, né? 2 grandes resíduos da região norte, porque tem a lama vermelha também lá no Pará. Então, temos o açaí e a lama vermelha que resolvemos fazer um catalisador magnético, né? Óbvio que a lama vermelha, tradicionalmente, se obtém esses catalisadores magnéticos através de reagentes comerciais, como, por exemplo, cloreto de ferro, e aí passa por tratamentos térmicos, então, a obtenção do catalisador magnético. Que obtemos? Nós obtemos que a 100 graus Celsius nós conseguimos aproximadamente 90% de conversão e ainda assim continuou magnético. Então, um bom resultado, né? O que resultou disso foi o aceite na revista Energy Convention and Management, que é uma revista muito boa na nossa área, um fator de impacto de 8,2, que é relativamente alto, né? E para finalizar, eu queria falar um pouquinho aqui das perspectivas do nosso grupo e o como isso ainda eu conversando lá com o professor Daniek, ele deu um conselho, ele disse que eu tinha que nós, né, isso foi uma reunião de grupo, que nós tínhamos que adotar grandes questionamentos, grandes perguntas para usar como para exaustivamente trabalhar na nossa carreira, né? Que seria uma carreira em torno de 30 anos. Então, ele falou que a gente deu um conselho para a gente que a gente poderia utilizar dessa metodologia que ele utilizou e teve sucesso, né? Dentro dessa metodologia, né, há uma grande questão envolvida que é a transformação das biomassas em combustíveis e químicos. Né? Isso devido ao esgotamento de recursos petrolíferos, né? Todo mundo sabe que o petróleo ele origina solvente, polímeros, como produtos secundários para utilização na formação de produtos plásticos, lubrificantes, combustível e assim sucessivamente. Né? Então pensa que o petróleo, na verdade, é uma plataforma completa de produção de insumos para a indústria. Né? Daí pensou que essa plataforma ela está em pleno funcionamento, no entanto, o esgotamento é certo. Então, nós, dentro dessa perspectiva de esgotamento, nós estamos pesquisando também biomassas como plataforma para a produção de químicos de alto valor agregado, assim como para combustível. Dentro dessa perspectiva, nós temos já metodologias implantadas de obtenção do fulfural. Né? Então, a obtenção do fulfural, que é uma molécula base para várias
reações catalíticas que vai obter vários precursores que o próprio petróleo já dispõe na sua cadeia produtiva, certo? Mas a ideia básica é pegar biomassa, transformar nos seus carboidratos e, enfim, nos açúcares constituintes e, então, obter o HMF, que vai servir de molécula básica para a produção de vários produtos secundários da cadeia, para se obter continuar com o fornecimento de produtos de petróleo, do petróleo, que tem origem do petróleo, mas agora com a origem das biomassas. Claro que isso não foi possível obter sozinho, né? Nós temos os alunos, o grupo de pesquisa, que é o Química de Produtos e Recursos Naturais, que nós temos os pesquisadores, o professor Jamal, a doutora Giovana, a doutora Neila, os estudantes de doutorado, a Rayane, Flaviana, a Vanusa, o Moacir, o Adenis. Também temos os alunos de iniciação científicas, que eu queria... que está por aqui, só para eles não se sentirem abandonados, eu coloquei os seus nomes aqui, só que por algum motivo eu estou no online, na apresentação online, não apareceu. Então, temos Vitória, Mariana, Brenda, enfim, são várias pessoas que contribuíram direto e indiretamente. Vocês todos foram lembrados, os alunos de iniciação, por favor, não fiquem ofendidos. Se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas, mas todos contribuíram de certa forma. Meus agradecimentos vão para o Programa Multidisciplinar da UFAM, para a FAPEAM, para o PAMEC, que consertou nossos equipamentos, ao CNPq, que eu tenho um projeto ativo do CNPq que é para transformação de biomassas, a CAPES, através das bolsas de pesquisas, dos apoios à produção, ao Laboratório de Pesquisas e Ensaios de Combustível, pela estrutura, né, disposta lá, conseguida através dos professores que trabalharam no projeto, e ao INPA, que vem dando suporte na caracterização desses materiais e que vem dando, na verdade, grande suporte para a gente. Né? Aqui tem algumas referências e aqui eu acabo, Dr. Kelso. Muito obrigado pelo convite. Professor Kleber, muito obrigado pela apresentação, muito boa mesmo. Tem algumas perguntas aqui, professor, que o pessoal deixou no chat, e eu queria passar para você. A primeira é do Brenner. O Brenner está dizendo: bom dia, professor Luiz. Primeiramente, parabéns pela apresentação de trabalho. Atualmente, no campo de armazenamento de energia, sabe-se que os mesoporos são os mais indicados para esta aplicação e que uma grande área superficial nem sempre confere um maior valor de capacitância. Quais os principais métodos para modelar o formato do poro para que se tenha um bom processo de difusão iônica? Aí ele continua e diz assim: ainda nesse sentido, a utilização de soluções aquosas e líquidos iônicos muda significativamente o desempenho de armazenamento de cargas. Em uma estrutura carbonácea mesoporosa, qual tipo de eletrólito seria considerado para esta finalidade? Assim, quando se trata, nós recentemente também tivemos um artigo lá com o grupo do professor Leandro, publicado na área de supercapacitores, né? E o que se observa, né? Vou responder primeiro aqui quais os principais métodos. Aí vai depender basicamente do tipo de material que você trabalha. Por exemplo, se for carvão ativado, eu posso utilizar métodos físicos e químicos, né? Se eu quero, geralmente não é obrigatório, mas os métodos físicos, eles, por exemplo, através da atmosfera de CO2, que reage com o carbono da estrutura, ele vai favorecer a formação a um volume maior de mesoporos, enquanto que métodos químicos, como, por exemplo, a ativação KOH, vai favorecer a formação do volume maior de microporos, certo? Então, quando se trata de difusão iônica, nós estamos falando de difusão se for um eletrodo lá que eles utilizam com KOH, então eu tenho uma difusão de íons bem pequenos, né?
que são íons que vão difundir naquela estrutura inicial que eu mostrei do carvão microporoso. Então, imagina, para uma molécula em que eu trabalho a uma pressão relativamente muito pequena, ou seja, se a gente imaginar que eu coloquei apenas uma molécula, é difícil para equilibrar, para entrar nos poros, imagina um íon em meio aquoso. Porque eu vou ter uma estrutura extremamente hidrofóbica, que é o do carbono, e vou ter em solução o íon. Então, isso não é tão simples de descrever. Tem alguns estudos teóricos, muito bons, aliás, que tratam dessa interação, né? Talvez possa ler direitinho e tentar direcionar mais o estudo, né? Que eu acho que essa parte teórica é muito importante, tem dado muita contribuição e direcionando muito as pesquisas na área de materiais de carbono. Deixa eu ver a outra pergunta. Que tipo de eletrólito? Dentro dessa área, assim, que tipo de eletrólito já é um pouquinho mais complicado, porque foge um pouco do que a gente vem tratando aqui. Isso é uma pergunta bastante complicada também, porque são vários tipos de eletrólito, várias concentrações. Então, o que eu observei foi que, ao comparar, para até mesmo comparar os meus materiais que eu sintetizei, e a gente obteve os testes lá no Leandro, é difícil comparar porque não é nas mesmas condições, não são nas mesmas condições. E aí, comparar experimentos em que não foram feitos nas mesmas condições é muito complicado, né? Agora, soluções aí, eletrodos orgânicos, aí nós temos outras características que também vão dominar, porque em meio aquoso eu tenho um processo bastante complexo de aproximação dos íons, porque está em meio aquoso, e eu tenho uma estrutura totalmente hidrofóbica, certo? Já em meio iônico vai depender do tipo de líquido iônico, eles também têm uma característica dual, né? Ou seja, uma parte é hidrofóbica, uma parte é hidrofílica, então isso pode de fato melhorar, que é o que se espera. Deixa eu ver aqui quem é a formação de poro, estrutura do carvão ativado, é um processo diferente de sim, do mecanismo geral de formação de poro, né? O mecanismo geral de formação de poro vai depender basicamente do agente ativante. Por exemplo, se eu tenho o KOH, eu tenho que eu vou adsorver o KOH, em seguida vou filtrar e vou colocar no forno, né? E no forno, imaginem vocês KOH e um material de carbono, né? Então eu tenho ali uma redução, né? Então, muito provavelmente, e é o que eu encontrava depois de todo o tratamento térmico, eu tinha potássio metálico, certo? Então, quando eu ia filtrar, às vezes, quando eu ia terminar do forno, estava em atmosfera inerte e colocava para filtrar... Você está respondendo a pergunta qual? A do Everton Ramos? Isso. Deixa eu só ler a pergunta, porque às vezes tem gente que só está ouvindo, e aí é bom a gente ler aqui, né? Ele está perguntando assim, a apresentação muito boa, há um mecanismo geral no qual diz respeito a um processo de formação de poros das estruturas de carvão ativado, ou é um processo diferente quando há uma variação do agente ativador e gás inerte? Aliás, só pode desligar a sua apresentação também, fica mais fácil para todo mundo aqui. Tá. Pronto, obrigado. Pronto. Então, assim, do mecanismo geral, não há um mecanismo geral em que eu possa, de fato, generalizar a formação dos poros, né? Então, depende muito do agente ativante. Por exemplo, se eu tenho CO2, eu tenho um gás que vai reagir com cada molécula, com cada átomo de carbono. E assim, em uma determinada região em que a minha superfície tem uma energia superficial muito elevada, eu tenho um favorecimento da adsorção de CO2, portanto, uma reação em alta temperatura, né, que vai ser governada pela temperatura, no caso de gases. Já no caso de bases, que é uma ativação química, eu tenho
que o KOH, propriamente dito, ele vai reagir, o potássio vai reagir com o carbono e vai acabar se convertendo através dessa reação em potássio metálico. Eu falo isso porque, e esse mecanismo realmente não é tão simples de se explicar, porque muito elemento, são muitas as variáveis, temperatura, tempo, que acabam reagindo. E se eu tenho potássio metálico reagindo, vai formar CO2. Esse CO2 pode reagir com o potássio metálico e assim sucessivamente. É uma reação bastante complexa. Mas, de maneira geral, eu tenho a formação de o que se espera, o que é dito na literatura, é a formação de potássio metálico, né? Então, ele é reduzido a potássio metálico. Tanto é que teve algumas vezes num laboratório que, quando eu tirei do forno, que estava em atmosfera inerte, e eu fui lavar com uma solução de ácido clorídrico, justamente para remover o excesso de base, o potássio metálico, pegou fogo o meu carvão porque tinha potássio metálico. Então, já respondi a do Everton. Tá. Então, ok, um processo diferente. A próxima é o Ramsés, né? Ele diz: bom dia, professor, parabéns pela apresentação. O grafeno já é aplicado como bateria. Outros materiais de carbono microporosos também podem ser aplicados como bateria íon-lítio, por exemplo? Sim, o que acontece muito é essa bateria íon-lítio, assim como a bateria íon-sódio, também estão em evidências e há muita pesquisa para tentar estabelecer um norte em relação a quem de fato governa as características principais da bateria, de distribuição de carga, se é o volume de microporo, se é o volume de mesoporo. Ainda assim, para supercapacitores, nós temos uma indicação. No caso dos supercapacitores, nós já temos uma indicação em que há de haver um equilíbrio ali entre volume de microporos e mesoporos, mas os mesoporos, de fato, têm uma influência um pouquinho, o que está indicando um pouquinho maior. No caso de baterias, ainda é muito cedo. Sim, o grafeno já é aplicado em baterias, né? Da Samsung já tem o grafeno. É um material muito, muito bom para se reter carga, então, ele favorece muito e é muito benéfico e aumenta aí o tempo de vida da bateria, né? O Carlos Vinícius está perguntando assim: bom dia, professor Luiz. Há potencial de risco de contaminação ambiental, dadas as características intrínsecas das nanopartículas, como tamanho, área superficial e capacidade de aglomeração e dispersão desses materiais? O que o senhor acha? Sim, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos, de um lado, os cientistas que trabalham na ponta, na síntese de novas nanopartículas, que estão desenvolvendo cada vez mais e aplicando. Agora, sim, nós precisamos sentar com todos e enxergar as consequências, né? Porque realmente são partículas muito pequenas em que talvez até mesmo a físico-química, a física não explica algumas propriedades, e as propriedades que a gente tem na escala nanométrica não são as mesmas na escala macro. Então, tudo isso é novo, eu confesso que realmente é novo, e em termos de risco ambiental, sim, pode haver, sim, problemas ambientais gravíssimos. É por isso que dificilmente a gente tem agora alguns uns produtos, de fato, com nanopartículas, né? Eles falam que é nanopartícula, mas ainda assim é só para inovação, não é necessariamente nanopartículas, por exemplo, em filtros solares, nanopartículas de dióxido de titânio. Mas essas nanopartículas já tinham antes. Né? Então, por isso que deve ter passado. No Brasil, há poucos grupos que falam da toxicidade das nanopartículas. Há um professor de São Paulo, o qual eu esqueci o nome, que trata basicamente dos problemas da intoxicação de nanopartículas na área de alimento, né? que também é um problema. Mas eu acredito sim que haja consequências e riscos que ainda não sabemos. Por isso que eu acho que está ainda prendendo muito a entrega de produtos para a sociedade. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode ser ao vivo aqui, pode ser escrito. O senhor está aí.
Eu tenho só uma pergunta de ignorante, professor. É a respeito dos anéis utilizados, né? O professor Kleber deu vários exemplos com anéis de 6 membros. Qual seria a implicação se fizesse nanopartículas a partir de anéis de 5 membros ou mistos? Existe estudo a respeito disso? Assim, eu tentei mostrar em nível molecular, mas ainda assim, quando a gente sintetiza, por exemplo, um polímero, nanopartículas de polímero, que, portanto, vão estar dentro dessa categoria, na verdade é um aglomerado molecular. Né? Então, a gente não trata, basicamente, em termos de unidade básica. Né? Claro que tem consequência, mas o que a gente observa é o conjunto do que representa a molécula. Né? Ou seja, todo esse emaranhado de polímero, eles têm uma característica específica nessa escala. Então, não necessariamente a gente não considera estudar as propriedades em relação ao número de anéis. Né? Claro que isso tem influências na físico-químicas, né? Mas ainda assim é muito incipiente a pesquisa nesse nível. Né? Mas obrigado pela pergunta, professor. Muito bom. Meus queridos, então eu só quero agradecer mais uma vez. Professor Kleber, muito obrigado. Espero ter outras oportunidades com outros assuntos para o senhor palestrar aqui conosco. Claro, gente, obrigado. Semana que vem, se tiver tudo certo, nós vamos ter uma outra palestra. No final de ano é mais complicado encontrar os palestrantes, muitos estão muito ocupados com, estranhamente, final do semestre virtual. Então, quero agradecer a todos e até a próxima. Obrigado, até mais. Até mais.